Conexão Benão no ar, tô aqui, pô, estamos até trocando uma ideia, quase que a gente começa já o podcast na frente. Arthur Hipólito, um prazer enorme. Veio aqui de Campinas, obrigado pelo seu tempo, por sair da sua cidade e vir para cá. Você saiu de Campinas para Alameda Campinas, que é onde aqui é o estúdio. Arthur é sócio, franqueador há muitos anos do Home Angels, da Home Angels e do Tutores. Depois a gente vai falar um pouco sobre eles. Visionário, vê tendências na frente, porque e vamos contar por quê, por causa da Tutores do Home Angels, mas antes eu quero te contar uma história, Arthur, que você não sabe. Você pode até lembrar do que aconteceu, mas não do meu ponto de vista, e eu vou te contar. Arthur foi CEO da Wizard durante o quê? 10 anos, Arthur? 10 anos. 10 anos. E eu, vendo aí publicidade há muitos anos no franchising, com o portal, o Carlos Wizard, uma vez, numa convenção, olhou todos os nossos produtos que estavam lá expostos. Sabe, na convenção que tem os fornecedores? Sim. O cara virou e falou assim, eu quero tudo isso aí. Ele olhou para mim e falou assim. E os caras que estavam com ele, que eu não lembro quem eram, ele olhou assim pro lado, resolve isso com ele. Foi nesse nível. Nunca ninguém tinha feito isso. Vendemos, acho que era durante anos e anos a Wizard, o grupo, né? Foi o maior anunciante da gente. E eu atendia poucos clientes porque a gente tinha uma área comercial e eu fazia o comercial de coisas mais estratégicas. E eu ia todo ano para Campinas para renovação, para manter relacionamento e tudo mais. Conheci o Carlos, o Lincoln, os meninos. E uma certa vez eu estava lá e me deram um chá de cadeira, meu velho. Que foi daqueles de cinema. E você me passou, a gente já se conhecia, mas não se conhecia tanto. Ele, oi, Beno, você tá aí? Ah, não, tô esperando o pessoal para falar aí do contrato e tudo mais. Você voltou talvez 40 minutos, 1 hora depois eu ainda estava lá. Pô, mas daí você virou para mim e falou assim, pô, você ainda tá aí? Eu falei, eu acho que o pessoal tá com algum problema, não resolveu, não sei o que. Ele, não, vem comigo. E eu nunca vou esquecer isso daí, Arthur. Você era o CEO da empresa, de uma potência chamada Grupo Isa, de um dos maiores franqueadores do Brasil. E tua humildade, entendeu? De falar comigo, que você era um cara que você mal me conhecia. A gente tinha tudo bem se visto na convenção, a gente sempre teve empatia, mas eu nunca vou esquecer o teu lado ser humano, cara, que você é. E a partir daquele dia eu comecei a te admirar muito. E por isso que você está aqui hoje. E um dos primeiros que eu te falei, até tem a história engraçada, que você falou, não, e aí não vai me chamar? Eu falei, não, cara, você está na lista. Pois hoje, né? E Arthur, te admiro muito. E daí isso só cresceu. Porque eu fui te conhecendo, o teu lado empreendedor. Todo ano na feira eu paro e sento, você sabe disso. A gente tem longas conversas sobre franchising, bota o papo em dia. Então, abri o programa falando dessa história e o quanto eu te admiro de um lado simplesmente humano. E se você fez isso comigo, você faz isso com um garçom, com um porteiro, do CEO, que era o top de uma carreira ainda de uma empresa, eu acho que do chão até lá, você tratava as pessoas assim. Da onde isso veio? Da tua família, de você? Você veio de uma origem humilde? Me conta, Arthur, ou você é, coração, Puxa ser humano, vida, todo Beno. mundo é igual pra você. Puxa vida, você abriu já a Conexão Benão, já... essa conexão que eu tenho com você. Emocionando a gente. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar tudo que eu Arthur, tenho na minha cabeça. Arthur, fácil... 18, 19 anos e eu nunca esqueci. Eu acho que tem um pouco mais, não? Eu tô a 23, pode ser que tem 20. 18 anos tem a minha rede Home Angels. Então foi mais. Esse processo 21, aconteceu ainda quando eu estava na Wizard, eu acho que tem uns 25 anos. Não, eu tô a 23 no franchise. Então 23, porque foi no início seu. Foi bem no início. Quando você estava iniciando o processo do portal do franchise. Isso. E eu tive a chance, juntamente lá com o Carlos, que eu trabalhava com ela, de sermos talvez o primeiro cliente seu do portal de franchise naquela época, né? Cliente não, vocês eram o maior cliente. O maior cliente, mas assim, o primeiro a assinar, o primeiro a acreditar, o primeiro a incentivar, a apoiar. Eu me recordo perfeitamente que foi um dia muito especial. Te digo, 2005. 2005, então nós estamos tenho falando... quase certeza. Eu comecei o portal em 2003, daí teve... nessa convenção foi aquela que foi em... Rio das Pedras, não, aquela cidade... Angra. A segunda convenção de Angra. A primeira foi em Angra. A primeira convenção da Berga foi em Angra. Sim, a primeira foi em Angra, por isso que eu tô falando segunda, que era outro hotel, e daí o Carlos comprou, e um ano depois eu tava lá renovando e te conheci dessa forma que eu
Eu não esqueço. Me recordo perfeitamente. Beno, eu disse uma coisa para você. Eu acho que na vida a gente não é importante por ser importante. A gente é importante por fazer coisas importantes para as pessoas. Isso vale para os nossos relacionamentos familiares, para os nossos relacionamentos pessoais, para as nossas amizades, para os nossos colaboradores, para os nossos franqueados, enfim, para a vida como um todo. Então, eu acho que assim, tem muitas pessoas que acham que são importantes porque se sentem importantes, mas na verdade a gente só é importante quando a gente faz coisas boas para as pessoas. E é por isso que dentro do mundo dos negócios, do empreendedorismo, do varejo, muitas pessoas me perguntam assim, mas o que dá dinheiro? Eu sempre respondo para as pessoas, o que dá dinheiro? Tudo dá dinheiro na vida. Agora, qual é o seu papel dentro do formigueiro humano? Por que as pessoas vão fazer um Pix para você? Como é que você se relaciona com essas pessoas? Qual é a sua verdade? Qual é o seu propósito? Eu estou aqui hoje acompanhado com meu filho, Pedro Hipólito, que veio me acompanhar nesse podcast. É uma verdade que eu falo para ele, é uma preocupação que eu tenho para ele. Essa juventude que está vindo aí, que quer desenvolver, que quer crescer, que quer ocupar seu espaço. Eu sempre digo, cara, descubra por que você vai fazer coisas importantes para as pessoas. Porque essas coisas que a gente faz importantes, elas ficam na nossa mente. Da mesma forma que ficou na sua mente esse encontro comigo, mas quantas coisas você fez por mim depois? Inesgotáveis. Inesgotáveis. Talvez eu tenha feito uma, mas você me deu tantas coisas de retorno, de coração, de possibilidades, em situações de quando a gente abriu as empresas, que a gente não tinha, talvez, o capital necessário, suficiente para fazer os investimentos. Você sempre era a primeira pessoa a parcelar, a dividir, a encontrar uma solução para o nosso grupo, sabe? Quando a gente criou as micro franquias do Brasil, e você é testemunha ocular disso, né? Por isso que eu te falo que você é visionário e um cara que vê tendências que ninguém não vê. Eu me recordo que uma vez, logo depois que eu deixei o grupo da Wizard, eu com a cabeça a 1000 por hora, né? Meu coração, minha mente efervescendo, eu peguei um carro de Campinas, vim aqui com você, com Pedro Melo, fomos visitar um negócio que a gente nem tinha noção do que era. E olha que coisa louca, como a gente estava numa feira de televisão, quando você não pensava fazer em televisão, não existia podcast, não existia a internet do jeito que está hoje. Nós estamos aqui hoje, 25 anos depois, 23 anos depois, fazendo aquilo que nós dois, juntamente com o Pedro, não me recordo se tinha mais alguém, eu acho que eram nós três. Nós três. A gente queria. Passamos, né, numa logo feira em seguida inteira. Abrir uma produtora. Você já trabalhava com transmissão na Wizard. A gente foi na feira, você conhecia Deus e o mundo. Porque, na verdade, eu tinha tinha acabado de criar a primeira televisão corporativa do Brasil. Era um negócio muito louco, que ninguém nunca tinha feito. A gente tinha criado uma televisão a pedido do Carlos Wizard, que ele queria treinar as suas unidades de franchise e a internet não funcionava direito. A gente criou uma TV por via satélite, usando o satélite onde os principais players do Brasil estavam. E a gente conseguiu isso que era assim, surreal para a época, né? Ninguém entendia bem o que era isso. Lógico que depois a internet foi melhorando e vieram os streamings, e aí, lógico que aí perdeu a importância do satélite e os streamings melhoraram. Mas, enfim, eu acho que você me perguntou, mas de onde vem isso, né? Quando você me faz essa pergunta, eu lembro muito da minha origem, né? Eu sou do interior de uma cidade que eu nunca nego de onde eu sou de Aimorés, uma cidade do interior de Minas Gerais. Né? Você é mineirinho, cara? Sou mineiro de Aimorés. Mas é gente boa. Uma cidade linda pra caramba, um calor, Beno, um calor maravilhoso, que é aquela cidade, é a cidade do sol eterno. É perto de onde, Aimorés? É a divisa de Minas com o Espírito Santo, é o Vale do Rio Doce, né? Uma cidade que sofreu muito com aquela queda da barreira lá, da barragem de Brumadinho, né? É perto. Mas é uma cidade que teve alguns ícones assim, fantásticos para a história do Brasil. O primeiro deles é o Altemar Dutra, né? Que foi um dos maiores cantores que esse país já teve e que a maioria das pessoas gostariam de ter o final que o Altemar Dutra teve, que ele morreu no auge do sucesso, cantando no Carnegie Hall em Nova York. Ele morreu no palco? Morreu no palco. Ele teve um aneurisma cerebral no palco do Carnegie Hall. Quer dizer, coisa triste, mas ao mesmo tempo é lindo, triste, né? É triste, mas é um final apoteótico. O artista, né? Morrer no palco. A gente tem lá uma figura como Sebastião Salgado, o maior fotógrafo do mundo, amigo do meu pai, que depois, pela história, eu vim saber que era amigo do pai do meu sócio, do Marco Imperador, na Home Angels, sabe? Olha como o mundo é conexo.
Veja só, duas pessoas de lugares totalmente diferentes, uma de Bauru, uma de Aimorés, serem ligados pelo Sebastião Salgado, uma pessoa icônica. E eu poderia ter sido uma pessoa muito simples, ter ficado na minha vida lá de Aimorés. Meu pai era um artesão, meu pai era um sapateiro, daqueles que as mulheres levavam uma sandália fotografada pela revista Manchete, e ele reproduzia na mão, cara. Que legal. Se ele tivesse nascido na Itália ou na França, talvez ele seria um Labortán da vida, sabe assim? Porque ele pegava uma foto e conseguia refazer aquilo na mão, naquela época que não existiam sapatarias que vendiam produtos, né? E uma mãe que passei a vida inteira com ela sendo lavadeira de roupa. E que durante muitos anos, há muitos anos, ela não precisa lavar roupa, sabe, Beno? Mas ela continua, porque a cidade passa por ela. Então, o juiz quer que ela lave o terno dele, a juíza quer que ela lave o terno dela, o prefeito, o Ministério Público. Então, ela não é mais aquela lavadeira que a gente tinha nos velhos tempos, de beira do rio, sabe? Ela fica lá quietinha na casa dela, tem 84 anos, cuidando do meu pai, que tem 94. E eu, no início da minha vida, tinha uma vergonha da minha mãe ser lavadeira, mas eu tinha uma vergonha. Que besteira. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu tivesse feito a maior franquia de lavanderia do mundo. Porque nunca encontrei na minha vida ninguém que passe uma camisa, que passe um terno como ela. Então, cara, são coisas como essa que fazem a gente seguir pela vida, né? E para completar essa sua resposta... Tem irmãos, Arthur? Eu tenho uma irmã que é uma irmã adotiva, que entrou na minha vida por uma história muito linda, que é a Madalena, que ela entrou na minha vida no dia seguinte que eu saí de casa. Eu trabalhei... Teus pais arrumaram, falou, esse saiu, vamos pegar outro, né? Que barato, cara. E como eu era filho único, né? E eu, desde os 14 anos, eu estudava de bolsa numa escola particular em Aimorés. Então você imagina, o filho da lavadeira, o filho da sapateira, do sapateiro, estudando numa cidade que era muito forte na época, onde você estudava os filhos dos fazendeiros. Você imagina os bullying que eu sofri na vida. Sim, sim. A gente nem sabia o que era bullying, né? Aí a tua reação de ter vergonha é mais por causa disso do que outra coisa. Sim, lógico. Reativo, etc. Mas o pior, qual era a minha reação? Para eu sobreviver naquele mundo, eu tinha que ser o melhor aluno, eu tinha que tirar as melhores notas. Força, né? Mostrar força. Mostrar força, porque a única força que eu tinha era o meu conhecimento, as minhas notas, e a minha cabeça, e o meu comportamento. Senão eu perdi a minha bolsa. E com isso eu virei menor estagiário do Banco do Brasil. Quando ninguém conseguia trabalhar com 14 anos, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde no Banco do Brasil. E isso foi uma grande escola. Não, emancipado, na verdade, foi atrás depois mesmo. dos 18. Tá. Mas eu trabalhei dos 14 até os 18 no Banco do Brasil, né? E isso trouxe para mim uma escola. Eu lembro de amigos como o Rômulo, como o Wilde, como o Daniel, como o Sr. José Cândido. Pessoas que foram verdadeiros mentores para mim enquanto criança, sabe? Então, quando a gente vê um país hoje que proíbe o jovem de trabalhar, a gente vê com muita tristeza. Porque o trabalho, ele traz uma escola de aprendizado. Ele tira o jovem da rua, ele tira o jovem da ociosidade, né? E dá a ele mestres. E nada melhor do que você ter mestres, né? Pessoas que possam te instruir, possam te ensinar, possam te orientar. E eu digo para você, o tempo que eu trabalhei como menor estagiário do Banco do Brasil foi para mim uma grande escola. Uma grande escola ao ponto de eu querer continuar no banco. E aí, saí do banco, passei um tempo da minha vida em Vitória, no Espírito Santo, fiz um concurso de novo e voltei para o Banco do Brasil. E aí começou a minha carreira dentro do Banco do Brasil, onde eu fui me desenvolvendo gradativamente, trabalhando em diversos setores, carteira agrícola, cheque especial, atendimento ao cliente, né? E aí vivi toda uma experiência no banco, no qual eu nunca esperei, Beno, que eu não fosse me aposentar lá. Eu nasci para fazer uma carreira dentro daquela instituição. E em 1995, eu trabalhava aqui em São Paulo, quando o banco começou a descentralizar as superintendências regionais, eu fui trabalhar com uma superintendência em Campinas, para terminar esse bloco da minha vida, né? Lá trabalhando naquela superintendência, eu trabalhava com 20 agências do banco na época, que eram submetidas à minha coordenação. E veio um PDV. E no PDV, as pessoas precisavam serem demitidas ou pedir demissão.
E eu coordenei um processo nessas 20 agências de 2.500 pessoas que pediram demissão. E veio o fatídico domingo. Eu cheguei no domingo, o último dia era segunda-feira, onde a gente ia dar a relação de todas as pessoas, fazer a famosa planilha no Excel, né? Naquela época já tinha o início do Excel. E eu fui no McDonald's, Beno, lá da Norte Sul, em Campinas, que com certeza você deve conhecer, que foi um dos primeiros do Brasil. Eu cheguei naquele McDonald's, estava lotado. Aí eu falei, deixa eu ver se tem algum colega do banco aqui. Devia ter umas 500 pessoas lá, porque era muito grande, muito lotado. Não tinha nenhum colega do banco. Eu falei, caramba, essas pessoas estão todas lanchando num domingo à noite e não tem nenhum colega do banco aqui. Aí eu saí lá fora, todos os carros eram melhores do que o meu. Eu falei, pera um pouquinho, tem algo errado. Não são com essas pessoas, é comigo. Porque se elas conseguem lanchar no domingo à noite, tem carros melhores do que o meu, significa que eu fiz a escolha errada para a minha vida. Oh, que pensamento. Olha que coisa louca. E na segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu terminei a planilha e o último nome foi Arthur José Hipólito. E aí eu iniciei a minha vida no empreendedorismo. Você mesmo colocou seu nome? Eu coloquei meu nome. Eu tinha a planilha, eu que fazia a planilha. E nesse dia, o último linha, na minha planilha, porque tinha várias pessoas coordenando outras cidades, né? Na minha relação de agências, nas pessoas que iam pedir demissão, o último nome da lista foi Arthur José Hipólito. E nesse dia, eu pedi demissão daquilo que tinha sido um sonho na minha vida. Tanto é que alguns ex-colegas meus que ficaram no banco, né, viraram diretores do banco. Pessoas que eu trouxe para trabalhar comigo, pessoas que eu dei oportunidade, que eu trouxe, convidei para eles virarem gerentes de atendimento, gerentes de vendas, porque na época o banco nem entendia o que era isso, né? E eles continuaram e cresceram, viraram superintendentes, viraram regionais, viraram diretores adjuntos, algum virou até vice-presidente. E eu tinha sido um mentor daquela época, porque eu fui um dos primeiros caras a criar as primeiras equipes de vendas dentro de um banco estatal. Dá para você ter noção disso? Banco estatal é o seguinte, as pessoas diziam assim, por que você está trazendo 5 milhões de dólares de cobrança para cá, se no dia 20 o meu salário vem com isso ou sem isso? Quer dizer, eu apanhava do cliente lá fora e apanhava dos colegas lá dentro. Pô, você veio aqui para trabalhar, Arthur, tá maluco? Quantos anos você ficou lá? Isso em 1995, que eu saí do banco, né? 95. Olha quantos anos já faz. Eu fiquei na minha carreira no banco anos. 17 anos, né? Eu fiquei 15 anos no banco. 15 anos. 15 anos, entrei em 80, saí em 95. E quantos anos já faz, mas não saiu de mim. Não é? Entendi. Eu saí do banco, mas a história não saiu de mim. Ficou uma história bonita Na dentro. verdade, o sonho você realizou. Sim. Falou que era meu sonho, você realizou. Sim. Pô, 15 anos. 15 anos. E aí veio outro sonho. Mas vamos voltar a fita aqui. Vamos voltar a fita aqui. Madalena. Qual que é a história da irmã? Madalena, foi isso mesmo? No dia que eu saí, que eu passei no concurso do Banco do Brasil de novo, né? Voltei para Imorés. E aí saí no dia à noite. Peguei um ônibus, fui para Belo Horizonte. Falou para teus pais não vou... Não, eu fiquei um mês lá, né? E aí peguei um ônibus. Eu tenho até hoje, Beno, a minha bolsa, a minha sacola, a minha mala que eu saí de casa. Ela tem exatamente 40 centímetros por 20 de largura. Tudo que eu tinha na minha vida cabia lá numa bolsa que meu pai fez parecia aquelas bolsas jeans, que eram 60 centímetros por 20 de largura. Era o que eu tinha. As minhas roupas inteiras cabiam naquela sacola. Você acredita isso, cara? Aí saí à noite, no dia seguinte, quando eu saí, aparece um senhor lá em casa falando assim, olha, eu não consigo criar a minha filha, ele era pai de 5 ou 6 filhas, né? Cidade do interior, muitas dificuldades, né? Conhecido dos seus Você só pais. pode cuidar dessa menina aqui. E minha mãe automaticamente abraçou a Madalena, que é uma pessoa maravilhosa, que se formou com os meus pais, se formou pedagoga, se formou em letras, se tornou secretária de educação da cidade e hoje me ajuda pessoalmente a cuidar dos meus pais. Se eu tenho uma vida um pouco mais tranquila, Deus me trouxe a Madalena. Pô, É sério. Não, é que assim, eu te perguntei a maneira que você agiu comigo e eu te falei, pô, qual que é a tua origem, não sei o que, você respondeu, tua mãe
veio a Madalena e você falou que a tua mãe, na mesma hora, abraçou ela e trouxe ela. Sim, E veio o que ela trouxe aí. E é uma coisa muito Imagino, linda, né? se pra você trouxe isso, imagina a alegria que ela trouxe esses anos todos. Ela tá casada com o filho? Tá casada, tem um filho hoje, o filho faz medicina, sabe? Trabalha lá, tá para se aposentar da parte dela de educação, né? Já foi praticamente 3 vezes secretária de educação, já viajou com a minha filha Marina para Londres, foi fazer curso em outros lugares. Quer dizer, ela descobriu o valor dela dentro do formigueiro humano. Eu acho que isso vale para mim, vale para você, vale para todo mundo. Atualmente mesmo, eu estou discutindo, avaliando novas possibilidades de investimentos. Vocês vão para lá, vão para cá. E a principal pergunta que eu me faço é, isso é um propósito meu? Sabe? Porque eu não tenho mais tempo na vida para correr atrás do dinheiro. Mas eu tenho coisas que eu posso oferecer no propósito. De todas as formas. Para os meus filhos, para os meus familiares, para os meus franqueados, para os meus amigos. Porque, sabe, o propósito ele é muito mais do que tudo isso. As pessoas falam isso de uma forma tão genérica, tão assim, simplista, né? Porque parece que é um modismo, mas não é modismo. É verdade. É verdade nua e crua. Se você não souber para onde você vai, você não vai chegar a lugar nenhum. Então não adianta falar, vou fazer tal coisa porque isso está dando dinheiro. Não importa. Faça o que o seu coração te traz. Faça o que essa mente vai te dar de boa para as pessoas. Porque o mercado, as pessoas, elas vão reconhecer. Eu tenho franqueados meus na Home Angels que quando começaram a trabalhar conosco, eram de outras profissões, sabe assim? E que hoje faturam seus 200, 300 mil reais por mês. Nunca imaginaram na vida. E conseguiram entrar em 1% da população brasileira. E é muito engraçado isso, Beno. Porque nós somos um país que 190 milhões de brasileiros ganham até R$ 3.300 por mês. 10 milhões ganham entre 3.300 e 20 mil. Somente 2 milhões e 200 mil brasileiros ganham acima de 5 mil dólares. E é muito louco o que eu vejo. Às vezes você pega uma pessoa que passou a vida inteira ganhando 4, 5 mil reais. Quando ela começa a ganhar 25, que é 1% da população brasileira, ela começa a achar que está pouco, que não está bom, que nós somos avarentos, que nós não resolvemos a situação, porque ela mereceria 50, mas ela passou a vida inteira ganhando 3, ganhando 5. E a gente tem esse processo dentro do franchise, né? Porque quando o franqueado ganha muito dinheiro, ele diz assim, eu estou ganhando muito dinheiro porque eu sou bom. Quando ele empata, ele faz um DR com a gente, né? Ó, o careca lá, pô, vamos discutir aqui, porque tá empatando, né? E quando ele perde, a gente é o culpado. Então, por isso que nós, franqueadores, empresários, estamos tendo que fazer terapia também. Porque a gente não consegue agradar nenhum dos lados. Porque quando o cara ganha muito dinheiro, tudo que nós fizemos por ele parece que não significou nada. E quando a gente erra, parece que nós fomos o câncer da vida dessa pessoa. E quando empata, a gente está ali discutindo o problema. Então, é sempre isso. Mas tem um valor importante, que é nós somos pagos para resolver problemas. Não é? Então, quando você põe isso na sua cabeça, que o nosso trabalho é resolver problemas, fica mais leve. Não é? Porque todos têm problemas. Eu tenho problema, você tem problema, todos nós temos problemas. E quando as pessoas nos ajudam a resolver os nossos problemas, significa que a gente passa a ter um valor para o outro ser humano. Então, fica justo. Já um propósito macro é esse. Como eu ajudo a resolver o problema. Arthur, vamos então voltar um pouco nessa coisa da Tutores, que foi onde começou, nesse caminho para essa feira de televisão, transmissão e etc. Lá na Imigrantes, é longe, né? E a gente foi trocando ideia e você me contou todo o teu plano. Eu vou abrir uma franquia, um low cost franchising. Aí, Arthur, o que é? Óbvio que eu sei inglês, eu sei o que é low cost franchising, né? Mas, Arthur, tá, e aí? Vai custar barato? Não, Beno, você não entendeu. Eu estou criando uma coisa que são as franquias home base, eu vou fazer um negócio com tutores. E eu fui digerindo aquela ideia que eu achei o máximo, mas eu já estava, sei lá, 6, 7, 8 anos no franchise e não tinha visto nada igual. Franquia barata tinha, franquia para abrir em casa não. O teu modelo de negócio que fazia todo sentido, eu tinha filho pequeno na época, eu sei a importância de um apoio escolar, no final tem o nome tutores, mas é um apoio escolar. Da onde você é antenado, você estava vendo o que estava acontecendo lá fora,
o negócio de se dar o nome micro franquia é algo que você foi envolvido, que você... porque assim, eu tenho minhas até hoje, eu não acho É uma que... excelente pergunta. Eu acho que é uma chance da gente até esclarecer isso, deixar essa verdade, porque hoje em dia, depois que o cachorro está dominado, aparecem muitos donos para dizer o pitbull é mansinho, né? Mas o pitbull não era mansinho. Na verdade, quando eu deixei a Wizard, e depois que eu saí do Banco do Brasil, mas antes de responder essa pergunta, tem um negócio muito interessante que eu gostaria de registrar. Eu saí do Banco do Brasil e comecei a fazer palestras para o Sebrae, para o Senac. Guarda a sua pergunta aí que eu vou chegar lá. Não, tá guardadinha. Daí para onde você chegou na franquia, né? Desculpa. Nesse espaço. Eu comecei a fazer isso porque eu era um cara que... Eu fiz pós-graduação na SPM, né? Eu sou formado em Direito. Fiz pós-graduação em marketing na SPM, que foi um curso maravilhoso. Você fez o quê? Eu fiz pós-graduação lá. Fiz 2 anos em Campinas, foi a primeira turma em Campinas, todo sábado de manhã. Imagina. Marketing mesmo? Ou marketing. Eu fiz a administração. Eu estudava de 8 da manhã às 18, todo sábado. Quando eu olho para o meu filho aqui, os meus filhos, eu fico pensando assim, quantos deles estariam dispostos a estudar de 8 da manhã às 18 horas, todos os sábados, durante o ano inteiro? Então, fica aí um pedido especial para o meu filho que está aqui, para os meus filhos, para os filhos de quem me escuta, é o seguinte, não há resultado sem esforço. O dinheiro não vai cair do céu. Então, eu fiz Direito, eu fiz pós-graduação e eu era um cara que tinha formado equipes de vendas. Né? Fiz equipe de vendas. E aí, falei, caramba, eu estou dando palestra, surgiu uma oportunidade no jornal, lá precisa-se de um gerente comercial que tenha conhecimento em direito, marketing e vendas. Eu falei, caramba, é muito difícil você encontrar isso na mesma pessoa. É muito difícil você encontrar um gerente que tenha conhecimento de vendas, que seja advogado e que seja pós-graduado em marketing. Eu falei, pô, esse anúncio é para mim. Aí, vou mandar meu currículo. Eu já tinha vivido a experiência da Subway, né? Que quando eu saí do Banco do Brasil, a gente fomos franqueados da Subway. Você foi franqueado. Você já me contou essa história, é verdade. Fomos franqueados da Subway. Se ferrou. Nos ferramos. Por quê? Porque a pessoa que trouxe a marca para o Brasil nos deixou fazer tudo errado. E nós, para economizarmos no nosso dever de casa, que custaria na época, acho que uns $2.000, coisa de R$10 mil, nada, gastamos $1 milhão por confiar na pessoa que estava aqui. E aí, ao invés de abrirmos operações da Subway de 25, 30 metros quadrados, abrimos uma na principal avenida de Campinas com 500 metros quadrados. E a Subway, todos sabem, ela tem uma linha de montagem de sanduíche que acabou, 3 minutos cada sanduíche. Então, em 1 hora faz X sanduíche. Em 2 horas faz X vezes 2. Em 3, acabou o almoço, acabou, não tem mais o que vender. Mas a pessoa, talvez na ganância dela, de querer vender equipamentos, pisos, montar lojas, nos deixou fazer esse erro. E nós, por ignorância, por falta de dever de casa, por falta de coragem, né? Porque eu sempre digo, quando eu faço algumas apresentações às minhas redes sociais, que a primeira qualidade que você precisa ter para ter sucesso é ter coragem. Ter coragem. Porque as outras habilidades, elas não importam tanto se você não tiver coragem. Por falta de coragem, a gente não pegou um voo e foi lá nos Estados Unidos, na sede da Subway, descobrir qual era o verdadeiro modelo deles. Preferimos acreditar aqui e perdemos esses recursos, né? E aí chega um momento que a operação fechou no Brasil, isso foi no final dos anos 90, né? 98, 99. E eu falei, olha, vou continuar na minha área de palestras. E nisso apareceu esse item para poder voltar a trabalhar, né? Eu falei, vou mandar meu currículo. E eu mandei meu currículo. Como é que normalmente as pessoas mandam currículo? Quantas páginas tem o currículo? Hoje em dia eu não sei, mas naquela época 2, 3 folhas, folhas, né? brancas. Eu mandei um book. Ah, que legal. Marqueteiro, né? Não, tinha 200 páginas. Marqueteiro, vendedor. 200 páginas. Tinha as páginas principais, que me descreviam, e tinha ali toda uma coletânea de tudo que eu tinha feito, matéria de jornais, de revistas, de imprensa, de tudo. Legal. Aí o Red Hunter me chamou e falou, o que é isso aqui? Isso não está certo. As pessoas mandam um currículo de 2 páginas. Eu falei, as pessoas que não têm o que escrever. O meu currículo não cabe em 2 páginas. Mas você está certo disso? Eu falei, this is my life. This is my life. Esta é a minha vida. Moral da história. Tá bom, tá bem. Gostei de você e tal. Mandou
me chamaram, não me falaram qual era a empresa, me chama o Carlos Wizard. O Carlos Wizard me chama e pergunta assim, o que é isso aqui? Eu falei, meu currículo. Mas currículo são 2 páginas. Eu falei, a sua, não a minha. Olha que petulância minha, né? Falar de um amigo meu hoje, que é o Carlos Wizard, eu lembro que na época nem era meu amigo. Hoje eu considero ele uma pessoa que eu falo com ele a hora que eu quero, e ele fala comigo a hora que eu quero. Isso já é uma importância grande no mundo que nós vivemos, né? Sim. Às vezes ele está em Orlando, na casa dele, às vezes ele está em Dubai, ele me atende. Obrigado, Carlos, pelo carinho, admiração e o respeito que você sempre teve por mim e o respeito e a admiração que eu tenho por você. E o Carlos perguntou, mas que é isso aqui? Meu currículo. Eu falei, então tá bom. E aí ele me perguntou assim, eu vou te contratar, mas quanto você quer receber? E o Carlos usava uma tática muito bonita. Ele pegava um pedacinho de papel e escrevia um número. E aí perguntava para você, mas agora quanto que é o seu número? E dizia assim, cada um de nós tem um número escrito na testa. Então eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer com você, Carlos, é tampar minha testa. Bem, nos acertamos financeiramente. Uhum. Isso era em março. Então, era início de março, logo depois do carnaval. Então você começa na segunda-feira? Eu falei, não. Eu só posso começar em agosto. Mas como assim? Não, porque eu tenho uma agenda de palestras organizadas, eu vou passar um período sabático em Londres, e em agosto eu volto. Se lá você achar que você ainda me quer, a gente continua. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Você conhece alguém que já foi esperado 6 meses para trabalhar? Você conhece? Conheço. Não, você conhece? Você. Não, você conhece? Não, do fundo do coração. Lógico que não. Você já ouviu essa história? Não, pois é é. óbvio. Passaram 6 meses. Eu fiz meu trabalho, fui para a Inglaterra, volto para o Brasil, disse para ele a data que eu voltaria, voltei numa quinta-feira, sexta-feira, 8 horas da manhã, ele me liga. Uau. Arthur, você está no Brasil? Estou, Carlos. Você vai começar na segunda? Vou. Uau. E comecei na segunda, e começou essa história que você conhece comigo na Wizard. O Carlos tinha praticamente 100 e poucas unidades, deixei ele com mais de 1.000 unidades de franquias no Brasil. Foi uma experiência onde aprendi muito. Compraram marcas juntos, né? Não, quando ele começou a comprar, era um momento que eu estava já saindo, tá. Né? Então eu aprendi muito, eu acho que deixei ele com uma rede estabelecida, com uma marca forte no Brasil. O inglês não é mais o que é hoje, né? O mercado mudou muito de lá para cá, mas naquela época era o ápice. Se você fosse numa feira de franquias, aqueles grandes stands eram de inglês, né? Não, quando eu entrei no franchising, eu acho que a alimentação é muito forte, mas o inglês era... A educação era gigantesca. É gigantesca, né? Então, você viu, teve uma movimentação do mercado essa semana. Yazid foi vendida para o grupo Movedu. Sim, né? Eu vi lá. Que era junto com o Wizard, né? Na verdade, o Rogério, que é um grande amigo nosso, o Rogério, ele começou comigo com a Prepara, né? Eu e ele, a Tutora de um lado e ele com a Prepara do outro. Eu segui para outros caminhos, com a Tutores, e ele seguiu trabalhando com a educação. Parabenizo ele. Sim. Acho que ele tem um grande desafio pela frente. Eu acho que a educação é uma coisa para pessoas fortes, batalhadoras, porque é um mercado hoje totalmente disruptivo. Eu imagino o esforço que o Rogério tem feito, eu sei disso, né, Rogério? Com a sua equipe, com os seus profissionais, com o seu time, para repaginar, para se redescobrir a educação num mundo totalmente digital, com inteligência artificial, com aspectos digitais que mudaram totalmente aquela educação que a gente tinha há 20, 25 anos atrás, totalmente analógica, né? Sim. Então, eu parabenizo o Rogério pela coragem que ele tem. Eu não sei se eu teria a mesma coragem, mas, como eu disse, é para os fortes. A educação é para os fortes. Então, eu admiro muito o trabalho que o Rogério vem conduzindo e essas marcas que ele abraçou ao longo da carreira dele, né? Enfim, esse processo nos levou a trabalhar esse tempo na Wizard, né? E com isso eu esqueci a pergunta que você me fez. Então, vamos retomar. Eu não esqueci não, vou até repetir. Por isso que eu pedi para você guardar. Não, mas foi bom, porque daí você deu a linha do tempo, e daí você conta sobre tutores, mas mais do que tutores, tem um conceito que quando alguém fala de microfranquia, low cost, ou franquia barata, de baixo investimento, franquia home office, franquia para trabalhar em casa, para mim,
você é o cara que começou isso daí. Como que surgiu isso, né? A minha experiência junto com o Carlos Wizard, ela foi uma experiência transformadora. Eu tinha vivido uma dor muito grande no franchise com a Subway, porque eu tinha perdido muito dinheiro com a Subway. Então, eu costumo dizer que eu conheço o lado da dor e o lado do amor. E eu acho que o Carlos, durante o período que eu trabalhei com ele, muitos franqueados dele cresceram muito. Eu vi franqueados com 1.000 alunos, 1.200 alunos, é um negócio que hoje Acabou, ninguém tem mais, né? Mas as pessoas mudaram de vida através das unidades da Wizard, né? O Carlos mudou a vida de muita gente. E quando eu saí, era costume que todos os ex-diretores do Carlos copiassem o Carlos. Foi assim que nasceu a Wisdom, foi assim que nasceu a Planet Idiomas, e aí outras marcas que nasceram. E eu falei, não vou fazer isso. Primeiro que eu tinha e tenho respeito pelo Carlos Wizard até hoje. Eu admiro um homem que o pai vendia tomate de porta em porta, virar o self-made man que ele virou. Ele é um cara que representa todos nós, do ponto de vista de sucesso, de dignidade, de trabalho, tem as suas virtudes, tem os seus defeitos, como todo ser humano, mas a gente não pode desconhecer o respaldo e a virtude que ele trouxe para o franchise brasileiro, né? E quantas pessoas ele ajudou, inclusive a mim. E eu falei, não vou sair daqui para copiar o método do Carlos Wizard. Eu acho que não nasci para isso. E fui tentar me identificar com o mercado. Então, com a Leia, que foi minha esposa e sócia, e é minha sócia até hoje, nós criamos a Tutores. Por quê? Porque eu tinha uma filha com déficit de atenção e ela um filho com dislexia. E a gente sabia que eram crianças que davam um trabalho tremendo para ajudá-las. Porque não adiantava simplesmente colocá-las no Kumon, porque eles não sabiam fazer aqueles papeizinhos do Kumon. O Kumon é muito lindo, né? Se você pegar fora do Brasil, é uma escola assim que um instituto de educação que acelera o aprendizado. Mas quando você tem uma criança com dificuldade de aprendizagem, aquelas 4 ou 5 folhinhas se transformam num transtorno. Porque a criança não faz aquilo em 5 minutos. Uma criança que está conectada, ela faz em 2 minutos. Meu filho fez Kumon e foi muito bom. Então, quem tem facilidade, ele acelera muito o aprendizado. Sim, sim. Muito, principalmente fora do Brasil, ele é utilizado para acelerar o aprendizado. Mas quando você tem uma criança com dificuldade, aquelas 4 folhinhas, cara, era só 4 folhinhas uma vez por dia. Com a minha filha, demoravam 4 horas. Não, mas mais que isso, a escola onde ela estava não estava preparada para isso. Mas ela tinha o problema, porque o que acontece bem até o final dos anos 90, quando a pessoa tinha uma dificuldade de aprendizagem, e não sei se você faz parte dessa geração, a gente era chamado de burro. Exato. Era burro. O que é fulaninho aqui? Ele é burro. Sim. Mas depois você começava a achar que você era burro mesmo. Era burro mesmo. Mas depois foi se descobrindo, né, através dos estudos da neurociência e os estudos neurológicos, que as pessoas tinham dificuldades, às vezes pontuais, às vezes diagnosticadas, que precisavam ser acolhidas, como a dislexia, como o déficit de atenção, como a hiperatividade, como a descalculia. Então, a gente começou a perceber que havia uma lacuna no Brasil. E aí, nós fomos para os Estados Unidos pesquisar o que havia lá nos Estados Unidos, como é que eles estavam na nossa frente. E nessa inspiração de pesquisar para lá e para cá, visitar vários estados americanos, visitar várias escolas que trabalhavam com essa linha de frente. Veja, nós estamos falando aí do início dos anos 2000, né? Isso. Versus o final dos anos 90, que no início dos anos 90 as pessoas eram chamadas de burro, e no ano 2000 já se tinha um parâmetro dessas dificuldades. Foi quando nasceu a nossa vontade de criar tutores. Criamos a Tutores, começamos a desenvolver o conceito e começamos a crescer rapidamente, né? E junto com a Tutores a gente começou a perceber que haviam outros nichos nesse dever de casa que não existiam no Brasil. E que a gente falava, puxa, isso aqui tem lá fora, mas aqui dentro não tem. Será que dá certo? Foi assim que nasceu, dos estudos nossos, juntamente também com o meu sócio, Marco Imperador, o estudo da Home Angels, né, de cuidadores de idosos, que já era uma operação forte nos Estados Unidos, a Doutor Faz Tudo, de manutenção predial, a Doutor Jardim. E aí começamos a desenvolver essa operação. Até que um dia, a gente, ali, você lembra desse início, a gente estava lá numa convenção da ABF, lá em Comandatuba. Estava tendo um show, não sei de quem. Aí o nosso amigo, que é um dos maiores ícones do franchise brasileiro, um cara de uma cultura, de um conhecimento, de um coração,
assim, que eu faço questão de falar dele assim com uma gratidão muito grande, que é o Daniel Bernardi. O Daniel é um homem sério, um homem honesto, trabalhador, culto, educado, sabe assim? E quando ele entra para te ajudar, ele traz toda a cultura dele junto, né? E aí Absurdo que aquele cara é inteligente. muito, muito. A gente perto dele, a gente sente assim até meio pequenininho, porque o Ele Daniel é o professor Pardal do franchise. Né? Mas é um Impressionante. professor pardal de coração bom. Sim, sim. Daniel é um homem do bem. E a gente sabe que nesse mercado nem todas as pessoas estão do bem, né? A gente sabe disso, de qualquer mercado. Mas especialmente no franchise, o Daniel é um homem do bem. O Daniel está sempre à disposição de ajudar as pessoas. Então, se alguém que nos ouça aqui quer encontrar um consultor de franchise, uma pessoa que realmente conhece, com responsabilidade, com respeito, fale com o Daniel. O Daniel merece ser ouvido em qualquer circunstância, em qualquer mercado, porque ele fala de todos os mercados, mas Sim. fala com uma propriedade muito grande. Eu estava lá no final do show, nem lembro mais qual era, tinha de comer, digo a você que tinha tomado umas 2 taças de vinho. Aí o Daniel chegou para mim e falou assim: Daniel, Arthur, esse negócio que você está fazendo aí, que você fala franquias de low cost, baixo investimento, home base, na verdade são micro franquias. Falei, como assim, Daniel? Não, micro franquias. É um projeto que o BID está desenvolvendo ao redor do mundo e iniciou um projeto para fazer aqui no Brasil. Por quê? Porque os decassegues, era 1998, né, mais ou menos, os decassegues estão voltando do Japão, naquela crise lá, e eles estão gastando o seu dinheiro montando posto de gasolina, montando padaria, e eles não têm pequenos negócios que eles possam se desenvolver. E o BID está muito preocupado, porque o cara pega lá o trabalho dele de 15 anos e em 6 meses ele tem que voltar para o Japão e trabalhar 18 horas por dia novamente. Eu falei, tá bom, legal. Então, como é que a gente faz isso, Daniel? Gostei do nome, gostei da terminologia. Olha, vai ter uma apresentação em Maringá, com Cláudio Suzuki. Lembra do Cláudio Suzuki? Sim, sim. O Cláudio Suzuki tinha recebido um apoio financeiro do BID para desenvolver conceitos de micro franquias no Brasil. Falei, quando vai ser? Dia tal. Nós já estávamos operando nas nossas operações. Falei, eu vou lá. Aí, vou para Campinas. Naquela época, o aeroporto de Campinas não tinha Azul ainda. 4 horas da manhã. Chego 4 horas da manhã. O único voo para Maringá era às 6 da manhã. Estou lá sentado. Quem aparece? Daniel Bernardi. Ricardo Camargo. Ah, o Ricardão. Ricardo aparece para você ver a história. Para onde você está indo, Ricardo? Eu conhecia pouco o Ricardo, ele me conhecia pouco. Na época, porque ele tinha pessoal acabado. Ele não sabia, era o diretor executivo da BF, ex-McDonald's. Isso. O Ricardo tinha acabado de assumir a diretoria executiva da BF, vindo no McDonald's. Isso. Né? Estou indo lá para Maringá, eu também estou. O que você vai fazer? Eu vou ver lá a apresentação sobre micro franquias. A gente era tão amigo, eu e o Ricardo, que nós chegamos no aeroporto, enquanto eu fui no banheiro, ele pegou o táxi e foi embora para a apresentação. Mas para voltar, voltamos juntos de táxi. Boa. Olha como é que é a vida. Sim. E aí, nessa apresentação, nós vimos o conceito, moral da história. Hoje, nos últimos dados da BF, o maior crescimento que teve no franchise brasileiro foram das micro franquias. Mais de 84% de crescimento nos últimos dados que falaram do ano passado. Mas quando nós lançamos, a primeira pessoa a apoiar foi o Ricardo Camargo, incentivado pelo Daniel Bernardi e por mim. E aí veio uma delegação do BID e nos falou, olha, o conceito que nós operamos no mundo inteiro é que é uma franquia que não pode valer mais do que 3 vezes o PIB per capita do país. Se você pegar no Brasil, que o PIB per capita são 11 mil dólares, então seriam 33 mil dólares. A preço atualizado, 3 vezes 5, 15, mais ou menos 175 mil reais. Só que tinha uma grande diferença. Eles faziam a micro franquia no mundo, pegavam assim, pessoas lá na África que estavam trocando o mundo do emprego pelo mundo do trabalho, botavam o uniforme delas e mandavam ela vender sorvete, consertar celular. Mas lá não tinha lei de franchise. Então, quer dizer, era um processo que eles faziam na África, na Indonésia, na Tailândia, e funcionava perfeitamente, porque dava dignidade àquelas pessoas. E a gente falou, não, mas o nome é bacana, o conceito, o propósito é legal, que era permitir que pessoas adentrassem ao mercado de microempreendedorismo, de pequenos empreendedores, tendo uma marca, um conceito, uma estrutura, um treinamento e um suporte. E aí começamos a praticar o nome de micro franquias. Beno, foi uma loucura, você lembra disso, né?
Por quê? Porque o conceito até então era aquele conceito reinante de que aquelas fotos daquelas revistas antigas que a pessoa postava assim, o pessoal que está me vendo em casa falava assim, abre o meu negócio, custa $1 milhão. $1 milhão. Pensava, mas quem tem $1 milhão num país onde somente 1% da população brasileira ganha acima de $5 mil? Moral da história, vencemos as primeiras barreiras, vencemos o medo dos consultores, não é? Vencemos o medo da própria ABF. Eu me tornei o primeiro diretor de microfranquias da ABF. Eu acho que se a microfranquia existe hoje, o nosso amigo lá do Bob's, Ricardo Bomeri, foi que me convidou para ser o primeiro diretor adjunto de microfranquias da ABF, quando não existia nem o cargo. Sim. E ele teve essa coragem. Coragem essa que depois passou para o Edson, da Emagrecentro, na época da Cristina Franco, e seguiu o seu caminho natural. E se transformou nesse processo hoje. Eu acho que a atual diretora ainda é a Adriana, né? Não é a Adriana mais, foi a Adriana Auriemmo, que é nossa amiga, né? Não sei se passou o Bruno, agora não sei se assumiu o Felipe, eu já não lembro mais da última gestão. Então, eu não me acho que é o Bruno, viu, o Arena. É o Bruno Arena, né? Que virou micro franquias e novos modelos de negócio. Porque o mercado também mudou, sim, né? Óbvio. Mas eu acho que isso foi uma coisa totalmente disruptiva para a época, foi. Porque possibilitou que, se você observar hoje, grande parte dos franqueadores que existem hoje nasceram nesse modelo de microfranquias. Nasceram e cresceram nesse modelo. Se você pegar até as pessoas que recentemente receberam prêmios e tudo, alguns até copiaram modelos de negócios meus. E tudo bem. Normal, faz Como parte. Como você foi lá fora, faz parte. Eu me inspirei lá fora, a pessoa se inspirou em mim. E tudo bem. E mereceram prêmios e tal, mas nasceram a partir dessa ação disruptiva de criar um conceito de microfranquias. O que ela fez? Simplesmente aproximou o mercado do jornalista. Porque o jornalista falava assim, como é que eu falo para um público que ele só precisa de $1 milhão? Agora, quando ele começou a falar de $10 mil, de $20 mil, de $5 mil, de $30 mil, ele falou, opa, isso pode ser para mim, pode ser para minha irmã, pode ser para o meu irmão, pode ser para minha tia. E isso fez com que o franchise fosse se transformando ao ponto de hoje grandes players encontrarem na microfranquia, né, uma oportunidade de crescimento no Brasil inteiro. Acho que isso é muito, muito bacana, sabe? Não, era isso que eu ia falar, que você primeiro não tinha e depois teve o movimento inverso, já tem alguns anos, de ter as franquias mistas, que tradicionalmente tinham modelos grandes de $1 milhão e agora oferece por 100 mil, 60 até mil. Até quiosque. Eu sempre dou exemplo do CNA, né, nosso amigo Décio. Que é grande amigo, uma pessoa especialíssima. Adoro o Décio. Conheci Décio na Abrace até antes do franchising com o Shopping Center, quando ele trabalhou lá. E eu nunca imaginei um modelo de negócio igual de escolas de inglês do CNA e outras escolas de inglês que tem aí, né? A própria Wizard, eu não sei se tem, com aula online. Então a pandemia trouxe isso para o setor. Trouxe uma mudança. Quebrou um paradigma que não dá para ter aula online de inglês ou Kumon, o que quer que seja, qualquer coisa de educação, e agora tem, né? Da mesma forma que... E barateia, obviamente, o custo absurdo. Não precisa montar uma escola, precisa... Da mesma forma que a telemedicina, né? Se você observar, Exato. Por exemplo, quando você falava telemedicina antes da pandemia, parecia que você estava falando um palavrão, né? Era uma coisa assim que todo mundo odiava, detestava. Hoje, você abre seu celular, você fala com o médico em 5 minutos. Eu tenho, por exemplo, na Home Angels, por exemplo, todos os nossos colaboradores, todos os nossos franqueados, os seus familiares, todos os nossos cuidadores têm telemedicina e eles falam com o médico em 5 minutos. Porque você veja, por exemplo, uma mulher que está com um problema de uma irritação urinária, por exemplo. Antigamente ela tinha que ir num posto de saúde e ficar 6 horas para conseguir 2 comprimidinhos que ela diz para a médica dela, eu estou com esse problema, a médica recebe manda a receita, você vai na farmácia e compra. Eu, por exemplo, eu tenho uma bleferite que sempre volta, que é uma irritação que não tem cura. É uma irritação que a gente tem nos cílios, que você passa uma pomadinha, dura aí 2 meses, 3 meses, depois ela volta de novo. Antes disso, eu tinha que ir num oftalmo, marcar uma consulta com o oftalmo, ficar sofrendo com os olhos, ou ir num pronto-socorro, como eu não sou prioridade, ficar 6, 7 horas lá, porque eu era ficha branca, né? Sempre tinha um amarelo na minha frente, sempre tinha um vermelho na minha frente. Hoje eu entro no celular e falo, olha, estou com esse problema, doutora, só pode me mandar aquela pomada que eu preciso? Em 2 minutos eu estou comprando a pomada e meus olhos ficam bem. Então veja como a gente
passou por transformações, né, Beno? Mas muito. E fala de Home Angels, tá? Falou um pouquinho, mas Home Angels é uma que eu admiro. Até ontem eu te falei que o João Batista do Reino Mate veio aqui, amigo nosso, né? E o Johnny passou pela Covid, coisa e tal, e ele sempre me contando sobre os enfermeiros, até a gente comentou sobre isso, da dignidade que dava para ele, afinal ele queria evacuar, não tinha como, queria tomar banho, era tudo enfermeiro que fazia para ele, porque ele não se movia praticamente, né? E eu acho que é um trabalho, você falou em propósito, eu não sei se você sente isso tendo uma rede de cuidadores eu acho que a maioria idosos, sim. Não sei se trabalha com doentes, enfermos em casa, mas que é um trabalho lindo, assim, para começar, né, como trabalho, né? A Home Angels, e dá dinheiro também, óbvio. Não, sim, né? a Home Angels, Você ela veio... resolve um problema. Resolve um problema. A Home Angels, ela veio quebrar um grande ranço da cultura brasileira. Porque sempre quem cuidou de um idoso na história desse país era uma senhora que vinha com aquele processo de um viés meio escravagista, onde essa mulher trabalhava na casa das pessoas de segunda a segunda, 30 dias por mês, dormia na casa das pessoas e praticamente era uma semi-escrava. Não é? Quem cuidava do idoso era essa pessoa. Às vezes ela cuidava do filho, cuidava do neto e depois cuidava do idoso. E morria na casa daqueles familiares. Foi muito difícil quebrar esse paradigma. Eu diria para você que ainda não conseguimos quebrar todo esse paradigma em alguns lugares do Brasil. Por outro lado, também, como as famílias eram muito numerosas, quem cuidava de idoso acabava sendo uma filha. Normalmente o cara tinha 5, 6, 7, 8 filhos. Tinha uma filha que ou enviuvava jovem, ou não casava, ficava para a titia, e ela ia cuidar dos pais. E a gente percebeu que com a mudança de natalidade, os índices de natalidade, percebeu-se que não existiriam mais no Brasil esse espaço. Enquanto outros países já estavam envelhecendo, a gente ainda estava com aquela história de que o Brasil era um país jovem. Sim. E quando a gente lançou Home Angels, a gente já percebeu que lá atrás não existia nenhum negócio estabelecido no Brasil, organizado como cuidador de idosos. Foi muito difícil, porque quando a gente falava o quanto custava cuidar de um idoso, as pessoas não acreditavam. Não acreditavam. E a gente teve que fazer a cabeça dos nossos franqueados, mostrando que o preço era o preço adequado para poder se cobrar aquilo daquele cliente. Porque o nosso público é tudo público classe AA. Então, a pior coisa que o público classe AA pode ter é ele ter dinheiro no bolso para pagar alguma coisa, mas não ter o serviço que lhe preste o serviço. Não adianta se chegar no meio do deserto do Saara e ter $1 milhão no bolso, está com sede, mas não tem uma garrafa de água mineral para você comprar. Então, era o caso que essa população vivia no Brasil. É lógico que os cuidados de idosos eles são importantes para uma população inteira, ao ponto de nós fazermos um trabalho, de termos um curso hoje gratuito na nossa página para quem não tem recursos para pagar um cuidador de idosos. Então, eu não tenho recursos para cuidar do meu pai. Faça o curso, é gratuito, você faz o curso, você vai se habilitar a cuidar do seu pai. Tem tudo lá que um cuidador de idosos precisa. O problema é que nem todo mundo tem essa disponibilidade ou tempo para cuidar dessa missão. E aí se começam, então, as opções de prestar esse serviço. Então, a gente criou a Home Angels exatamente para preencher uma lacuna no Brasil. Evidentemente que, como em todo o mercado, né, Beno? A gente cria um mercado e depois a gente não fica sozinhos, né? A gente... eu não sei se isso faz parte da minha vida, mas, assim, eu sempre sou copiado. Porque você é pioneiro. Então, sou pioneiro. O pioneiro vai ser copiado. Né? Fomos copiados por alguns dos concorrentes que se apresentam nossos aí hoje nasceram dentro das nossas empresas, tá certo? Ou foram ex-franqueados que um dia quiseram se libertar e viraram franqueadores e às vezes quiseram aplicar os seus conceitos e não deram certo. Né? Ou foram franqueados desse franqueado que hoje tentam dar certo, mas a gente sabe, quando a gente olha o balanço da Home Angels versus o balanço dos concorrentes, a nossa empresa vale no mínimo 10 vezes mais do que o balanço do concorrente. Então, o concorrente diz, eu presto esse serviço, eu te cobro menos, mas não tem o mesmo valor que a nossa empresa tem, porque lá no final, o que vai envolver é o valor das empresas e a capacidade dela de geração de caixa para manter um negócio ativo e funcionando. Então, muitas pessoas querem um atalho, né? Querem um caminho mais barato. Mas eu diria para você, meu amigo, tem vida mais barata, mas não presta, não. Essa é a grande verdade da vida. Então tem produto mais barato, tem carro mais barato, tem empresa mais barato, tem franquia mais barata, mas não presta, Beno.
Então é muito importante você que busca um negócio que saiba escolher adequadamente a sua roupa, o seu sapato, a sua franquia, o seu negócio, porque as coisas mudam muito rapidamente, né? E a Home Angels preencheu essa lacuna e a gente fez uma coisa muito legal. Por exemplo, quantas redes de franquia nós temos no Brasil hoje? Umas 3.000, né? Quantas são parceiras da Livelo? A Livelo, você sabe, é o maior hub de fidelidade, de milhagem da América Latina, que envolve os clientes do Banco do Brasil e do Bradesco. A Home Angels é a única parceira. Por quê? Por que os outros concorrentes não são parceiros da Livelo? Por que eles não distribuem pontos de fidelidade da Livelo? Porque não tem o mercado que nós temos. Então, essa é uma realidade. Então, nós criamos um processo de fidelização do nosso cliente, além do assistido, de bonificar aquele cliente que nos escolheu. Nós fomos pioneiros em implantar orientação médica 24 horas. Então, vocês imaginem alguém que está sendo cuidado, uma cuidadora, ela é técnica de enfermagem. 90% das cuidadoras nossas são técnicas de enfermagem. 2 horas da manhã, ela tem um problema com o assistido. Para que ela liga? Nós temos o 0800, que ela coloca o CPF, entra um médico na linha e avalia. Olha, faça isso, faça aquilo, qual é o sinal, tal. Fomos pioneiros em implantar isso. Fomos o pioneiro em implantar o atendimento pré-hospitalar 24 horas, que é em muitas cidades, não em todas no Brasil, a gente não tem isso, porque o Brasil é muito heterogêneo, né? Mas aqui em São Paulo, por exemplo, se você precisa de uma ambulância, e um médico fala assim, chame a ambulância. Bom, aí você vai me dizer assim, mas esse cliente já não tem uma ambulância do plano de saúde dele? Tem. Mas do homem mais simples desse país ao homem mais rico desse país, ninguém tem uma ambulância parada na porta dele. Então, o que nós oferecemos ao nosso cliente? Um plano B. Então, quer chamar a ambulância da Unimed, por exemplo, ou da Amil, seja lá qual for, bacana. E se ela não estiverem todas ocupadas? Você tem a nossa, que pode te atender, e também tem o SAMU. Nesse momento, a que chegar primeiro é a que salva a vida. Então, você dá a essa pessoa uma opção. Então, nós fomos a primeira operação de cuidadores de idosos a ter a responsabilidade de pensar, olha, isso implantamos na época da Covid, que era evitar que o idoso fosse até o hospital. E 80%, Beno, era cuidar dentro da própria casa. Só 20% precisava ir para o hospital, né? Mais recentemente, a gente implantou a telemedicina. Então, que faz com que esse idoso também tenha acesso a uma consulta, porque uma coisa é a orientação médica, outra coisa é uma consulta, né? Porque a consulta pode pedir exames, pode pedir uma série de coisas. Então vejam quantas ações novas nós fizemos dentro do mercado de idosos. E agora, na nossa última convenção... Não para. E só para acrescentar mais 2 dados, na nossa última convenção agora, de 2025, nós mudamos o nosso slogan de Home Angels, cuidadores de idosos, para Home Angels, cuidados completos para idosos. Por quê? Porque nós fizemos uma parceria com a Telehelp. A Telehelp é a líder no Brasil de botão de emergência. Criamos o nosso conceito de botão de emergência, criamos uma parceria com a Telehelp. Então, se você precisa de um cuidador das 7 da manhã às 7 da noite, você pode ter a opção das 7 da noite às 7 da manhã de um botão de emergência, que também tem um médico, que também tem uma ambulância, for uma emergência naquele momento. Porque o idoso, ele vai... Na verdade, a palavra não é evoluindo, ele vai involuindo. Mesmo que você tenha o botão de emergência, vai ter um momento que ele vai precisar de um cuidador 24 horas. Mas o botão de emergência passa a ser mais uma opção de salvar a vida daquela pessoa, né? Então, nós temos a parceria com a Telehelp e agora, em função dessas mudanças todas no mercado, fizemos uma parceria com a líder no Brasil no mercado de home care, que é a Home Doctor. Então, aqueles assistidos que precisam de serviços invasivos, que é alimentação parenteral, aplicação de ferro, aplicação de injeção, limpeza de traqueostomia, coisas que cuidador não pode fazer pela legislação brasileira, a Home Doctor faz. Vejam o leque de opções que nós abrimos para atender um idoso. Porque esse mercado é um dos mercados que mais vai crescer, não só no Brasil, como no mundo, sabe? E a gente tem que ter essa responsabilidade de dar a essas pessoas as melhores condições para elas terem uma vida digna, respeitável. E alguém deve estar perguntando assim, mas qual é a característica que eu preciso ter para ser um franqueado da Home Angels, né? A primeira, meu amigo, é ter o coração quentinho, tem que gostar de pessoas. Se você não gostar de pessoas, não venha trabalhar conosco. Faça-nos este favor.
não E entre para em ela contato mesmo, conosco. né? Porque... Para esse favor, para nós mesmos e para você mesmo, sabe? Se você gosta de pets, vai trabalhar com pets. Se você gosta de lavar carro, vai lavar carro lá com o nosso amigo Henrique Moll, da Encontra Sua Franquia, da Zaplus. Tem mercado para todo mundo, tá certo? Sim, é isso aí. Agora, se você gosta de cuidar de pessoas, você vai encontrar em nós uma equipe responsável, você vai encontrar algo que é maravilhoso, porque você vai se sentir fazendo parte da vida das pessoas. E não há nada mais bonito, que tenha mais honra, do que você ajudar a cuidar da vida de outro ser humano. Sim, É de uma coisa, Beno, assim, inenarrável. Os nossos franqueados viram amigos dos clientes deles, se encontram nos restaurantes, nas igrejas, nos shoppings, se abraçam, se choram, porque é aquela história de todo mundo dando àquela pessoa os melhores momentos nessa passagem para o grande arquiteto do universo que é Deus. A gente começou até o nosso papo falando de histórias e não tem... Por isso que eu falei que eu acho tão bonito o trabalho da Home Angels, trabalho missionário, etc. Porque você está participando de um momento tão delicado, né? Da vida dessa família, da vida desse casal, o que quer que seja. Vivendo essa história por um tempo, esse tempo, que nem você falou, as pessoas evoluem e tem o momento final. Eu li um livro, Ana Cláudia Gonçalves, agora não vou lembrar, é um livro justamente sobre envelhecimento, a vida longa e finitude, morte. Nossa, Arthur, depois preciso te falar para você mandar para todos os seus franqueados, que é maravilhoso, paliativo. Nossa, é maravilhoso. Nós fizemos um trabalho recentemente sobre isso, sabe? Histórias, Arthur. Isso, assim, as histórias que ela conta das pessoas que ela cuidou, eu imagino que vocês devem ter... Eu não sei se vocês chegam a publicar isso de alguma forma, então, é muito delicado, mas não precisa envolver nomes nem nada, mas é tão bonito até para as pessoas ouvirem. E quem passa por isso, que nem você falou assim, às vezes é uma filha, um filho, eu não sei se você sabe que o chinês, quem cuida dos pais é o filho homem, né? Sim. Tem uma coisa lá da tradição deles. A nossa cultura é o oposto. Aqui é a filha, mas ela não tem, seja filha ou uma pessoa, né, que fazia o serviço na casa, Beno, mas você ela gosta não de tem música? conhecimento para isso. Você gosta de música? Eu amo música, amo. Eu sou músico, eu sei né? Que você... Eu sou saxofonista, né? Meu pai... Mas eu não sabia, Arthur. Também um ícone da minha cidade, foi maestro de banda de músicas lá durante muitos anos, né? Amigo do Sebastião Salgado também. Eu toco saxofone, né? Não sabia. Sabia que você é um fã incondicional do Rei, do Roberto Carlos. Sim, adoro o Rei também. Quem não gosta do Rei, um dia vai refletir sobre as músicas do Rei. Né? Exatamente, né? A partir do momento que os grandes roqueiros desse Brasil reconheceram que o Rei é o Rei, né? Não, quem somos rei. nós? Ele é o Rei, né? Nomeado Rei por... Né? Então eu toco saxofone, né? E hoje tem um dos meus filhos, que eu sou pai de trigêmeos, eu tenho 4 filhos, né? Marina, Pedro, Lucas e Rebeca. Eu já te conhecia. Né? São 4. Hoje tá o Pedro Hipólito aqui, mas eu tenho o Lucas Hipólito, a Rebeca Hipólito e a Marina. E o Lucas é um dos meus filhos que tem um dom para música, né? Opa. Então, quis se dedicar à música, gosta de violão, gosta de saxofone. Ganhou o violão do avô dele agora de lembrança. Ah, que legal. Porque o meu pai já está com 94 anos, tocava violão, deu o violão dele para ele. Comecei a tocar no passado. E eu dei o meu saxofone, que eu comecei a tocar com 10 anos de idade, para ele. Por quê? Porque não adianta dar para o Pedro, porque o Pedro, eu acho que o Pedro está mais para fazer o caixa, para passar o bonezinho, quando a gente fica tocando lá no metrô, do que para qualquer outra coisa, sabe? Tá mas bom. já é bom, né? Vai fazer o tesoureiro. O tesoureiro, ser o tesoureiro do processo, sabe assim? E aí devo Pô, Pedro, chega aqui pra galera ver você, cara. Vem cá, Pedro. Chega aí, Pedro. Aí, ó. Bem-vindo aqui. Bem-vindo aqui, Esse Pedro. é o Pedro. Eu falei, Pedro, já gosto do Pedro, porque meu filho também chama Pedro, né? Escutando as histórias aí, pô, bom demais. Já escuta desde pequenininho? Ele já veio com boneca pra pegar aqui. Olha, minha carteira tá lá, Pedro, esquece. Manda o Pix depois. Valeu. Então, e eu toco saxofone, eu gosto de música. E uma das coisas muito interessantes que acontece... Você toca por hobby ou tem uma bandinha, uns amigos? Não, eu fui músico profissional. Eu tirei carteira da Ordem dos Músicos do Brasil. Eu toquei carnavais, eu tocava carnavais, eu cantava música, eu fui crooner de banda de carnaval. Qual era o nome artístico? Furiosa, era Furiosa, né? Não. O nome da bandinha era Furiosa. E você? Né? Não é Arthur mesmo. Do sax? Era Arthur mesmo. Nunca teve apelido, Arthur? Não, nunca Tutu, Tatu, sei lá o quê. Mas é uma coisa interessante, por que eu estou falando das músicas? Você sabe. Você me perguntou que eu amo música. Não, por quê? Porque muitos idosos, uma das coisas que acalma
é você colocar uma playlist das músicas Que ele gosta. que ele gosta. Nossa, eu vejo isso com meu pai. Das épocas Ele pira, dele. canta com a gente, é muito legal. Você vai lá, põe Nelson Gonçalves, põe Altamar Dutra, veja só que tolice nós dois, sabe assim, brigamos tanto assim. Eles se emocionam, porque as músicas... Meu pai gosta de Ari Barroso. Né? Ari Barroso, né? A música traz lembranças na nossa mente que estão lá no fundo da nossa alma. Então fica aí como dica pra galera, isso. Fica como dica. Põe a música aí, Se você quer acalmar o seu pai, a sua mãe, alguém que está com Alzheimer, que está com demência, ponha uma playlist de músicas da época que eles mais gostavam. Dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, porque eles vão cantar juntos. Posso te contar uma história? Meu pai botava Richard Kleiderman no talo no sábado. Eu dormindo, minha irmã dormindo. A gente tem um trauma do Richard Kleiderman, que a gente não podia ouvir Richard Kleiderman. Aí, há 2... É um saxofonista, né? É um sax, né? O Richard, não, pianista. Pianista. O cara toca muito. Eu confundi com aquele outro lá, com o Larry. 2 anos, 2 anos e meio atrás, o Richard Kleiderman veio pro Brasil. Comprei ingresso para todo mundo lá em casa. Meu pai, minha mãe, minha irmã, eu e minha esposa. E fomos lá no Espaço Unimed. Cara, meu pai... Eu falo, fico arrepiado. Meu pai ficou... Caramba. Ele pirou, cara. Não é que ele cantava junto, ele aplaudia, ele é o máximo, ele gritava. Arthur... Que coisa e o Richard Kleiderman é um dos caras mais simpáticos que eu já vi na minha vida. Arthur, foi... Nossa, eu olhava pra minha irmã, a gente chorava, cara. Chorava, entendeu? Então, a gente levou no Demônios da Garoa. Nossa. Eu voltei agora da Bahia com uma playlist de samba das antigas que eu escutava com eles. A gente veio cantando o caminho inteiro. Então, puta, delícia, eu tenho... Né? Aí eu tenho história. Eu já vi meu pai, eu tenho gravado. Ele adorava música clássica. Eu fiz uma playlist de música clássica. Eu tenho ele regendo. Caramba, que bacana. Regendo, Arthur. Eu me recordo que quando eu aprendi o ABC musical, dizem que a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma. Divide-se em 3 partes: melodia, harmonia e ritmo. Melodia, a combinação dos sons sucessivos. Harmonia, a combinação dos sons simultâneos. E o ritmo, a alma da música, né? É por isso que essas músicas ficam na nossa mente, ficam na nossa memória, não é? Por isso que a gente tem as lembranças associadas à música com as comidas de infância, né? Às vezes eu vou na casa da minha mãe lá em Minas Gerais, ela me pergunta: o que você quer comer, meu filho? Eu falo: mamãe, eu quero arroz, feijão, o bife de pernil que a senhora fazia para mim acebolado e só. Você não quer mais nada? Não, eu só quero isso. Comidas de infância. Só quero isso porque é uma memória que a gente tem, né? E as músicas, elas ficam na gente, né? É lógico que a gente pega uma geração como a do Pedro, dos nossos filhos e tal, eles passam por uma fase que eles vão gostar de música eletrônica, vão gostar de arte, esses são os e eu acabo gostando das músicas que eles gostam, que também, eles me apresentam, também. Eu acho mais barato. Mas aquilo que ouviram lá atrás, chega em algum momento e fala: cara... Eles vão tão mesmo com as músicas Era deles, legal, né? E eu não sabia, né? Era legal e eu não certeza. sabia. Então é muito bacana. Então você que tem um pai, uma mãe idoso, uma mãe idosa, né? Procure uma playlist de umas músicas, você vai mudar o ambiente da sua casa. Mesmo quando estiver com uma cuidadora, oriente a cuidadora a colocar determinadas músicas que você vai... Porque a cuidadora não tem a obrigação de saber quais as músicas que seu pai ou sua mãe gostavam. Né? Deixa uma playlist, põe uma música. Isso preenche a alma do idoso. É como se ele revivesse 20, 30, 40 anos atrás. Isso acalma o coração. Mas para a pessoa fazer isso, sabe, Beno, a pessoa tem que ter o coração quentinho. Ela tem que gostar de pessoas. Porque é uma dedicação. Uma missão. É uma missão. É lógico que, em cima dessa missão, não há nada de errado de você pagar as pessoas adequadamente, de você receber pelo seu trabalho, pagar os seus impostos, gerar empregos, tem todo esse processo. Lógico. Mas tudo isso só faz sentido se tiver um propósito. Se não tiver essa missão, pare. Posso ir além? Tem que ter estômago, porque não é um negócio fácil. Não é fácil. Por exemplo, eu não posso ver sangue, eu jamais seria médico. E então, assim, o cuidar do idoso... E muito menos cuidador. E aí você fica pensando nesse processo que a gente criou das microfranquias, né? A história da Home Angel,
lá aqui comigo, com o Marco Imperador, no início, as pessoas que não acreditavam, e a gente fez história, e agora vieram outras empresas. Quer dizer, nós, de alguma forma, ajudamos a profissionalizar o mercado. Pô, com certeza. Então, assim, não é porque tem um concorrente Fora os A, outros B mercados ou C, que vieram, né, o A, B ou C, que são nossos concorrentes, mas essas pessoas, de alguma forma, estão tendo que se inspirar em nós para tentar fazer melhor do que nós, e está bom. Porque, ao tentar fazer melhor do que nós também temos que tentar fazer melhor do que eles. Quem ganha? O assistido. Todo mundo. A sociedade. O assistido, a sociedade, o cliente final. Porque um mercado que só tem um único fornecedor, ele tende a entrar numa zona de conforto que prejudica a todos. Isso aí. Agora, quando você tem concorrência, todo mundo quer fazer o melhor pelo seu cliente. Então, acho que a gente teve a coragem de criar o mercado, a coragem de nos mantermos nesse mercado há 18 anos, né? E vamos ter a coragem de sobreviver a essas novas mudanças que virão pela frente. Eu acho que é isso que é muito importante, porque nós temos um propósito, que é cuidar das pessoas, cuidar de quem você mais ama. E Arthur, eu estava falando dessas coisas de envelhecimento, mas também tem os percalços da vida. E lembrei agora de uma história que você... Não, você não sabe o que aconteceu comigo. Tava com uma bola de tênis. Bola de tênis? Arthur, você passou por uma boa, não foi? Não. Realmente é uma situação muito louca, porque em 2006 eu tinha uma ansiedade, Beno. Foi basicamente no início do 2007, quando eu deixei a Wizard, né? Eu tinha uma ansiedade, eu ia nos médicos, as pessoas diziam assim, mas, cara, você está com problema de coração? Você sentia algo Eu assim? sentia um peso no meu peito, uma ansiedade, parecia que eu ia ter um infarto. E aí, em pronto-socorro direto, aí teve um médico que falou assim, acho que você é hipocondríaco. Eu falei, não, doutor, não sou. Eu estou sentindo isso, eu sinto uma pressão no meu peito que sobe para a minha cabeça. Cara, isso foi 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Fiz exame de tudo aqui para baixo, fiz neurologista. Os caras achavam que eu tinha problema de síndrome de pânico, porque eu tinha deixado a diretoria de CEO lá da Wizard, e eles pensavam, esse cara deixou esse trabalho aqui, ele está se recolocando no mercado, não está sabendo lidar com isso. Eu falei para esses caras, não tenho problema nem de dinheiro, nem emocional, estava bem com a minha família, estou criando um novo projeto, que você lembra na época, tudo direitinho. Pode ser quando veio os 3, né? Deu uma pirada, poderia até ser, mas já era bem depois, né, dos trigêmeos, né? E não tinha, até que um dia eu acordei de madrugada com o meu braço mole, com a minha perna mole e fui para o hospital, né? Dentro dessa cena toda, eu chego no hospital, o médico de novo fala para mim, quando eu cheguei já não tinha mais nada. Levanta o braço, levanta a perna. Eu falei, doutor, não tenho mais nada. Ele falou assim, você não tem nada. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus. Tenho 50 anos, estou com o braço mole, com a perna mole. Isso é sinal de AVC. Ele falou, então vamos mandar fazer uma tomografia. Ele teve a coragem de mandar fazer uma tomografia. Até então ninguém sabia. Ninguém falou, nem pensou aí em tomografia. O cara veio, eu lá sentadinho, falou, olha, agora é o seguinte, olha, nós vamos ter que subir você para a UTI, mas fique tranquilo. Eu falei, que coisa boa, né? Cadê o champanhe? Vamos brindar isso aí, pô. Você vai para a UTI, mas lá em cima, né? Lá em cima eles vão te monitorar e vão te explicar tudo o que está acontecendo. Eu falei, doutor, não, pode ir tranquilo. Isso logo em seguida da tomografia? Logo em seguida da tomografia, eu subi para a UTI. Você nem saiu do hospital? Saí, chegou no hospital, me monitoraram tudo, aí veio a doutora. Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Eu falei, doutora, manda a ruim primeiro, né? Ela falou, você tem um meningioma, que é um tumor no cérebro, né? E que a notícia boa, que é operável e que 99% é benigno. Aí eu fui descobrir o quanto a gente tem medo do 1%, né? A pessoa fala, não, é só 1%. No dia que você tem que fazer um exame, se saber se o seu tumor é benigno ou era cancerígeno, 1% vendo tem um... Eu tenho uma história boa de porcentagem também. Viu? Então é o seguinte, mas tudo bem, aí fiz a cirurgia, e aí fiz a cirurgia com um cara muito louco, cara. Esse cara chama Dr. Donizete Honorato, um beijo, é meu amigo, meu irmão de maçonaria hoje. E o Donizete foi me visitar, me recebeu lá, falou, ele estava viajando, né? E eu lá no hospital. Falou, quem é o Hipólito? Eu falei, sou eu. Ele falou, você tem uma laranja na cabeça? Nós vamos ter que operar isso aí. E amanhã eu volto para conversar com você. E foi embora. Cara, eu falei, o cara disse que eu tenho uma laranja na cabeça. Eu não sei se é uma laranja ou limão, né? Bola de tênis. Só que eu aprendi com essa história uma coisa muito bacana, sabe, Beno? Do homem mais simples nesse país ao homem mais rico nesse país. Se a gente não tiver amigos para quem ligar, a gente não vale nada.
Moral da história. Liguei para alguns amigos, falei, olha, o doutor Donizete esteve aqui, disse que eu tenho um limão na cabeça, limão, laranja, nem sei mais o que era, e disse que volta amanhã. Às vezes ele falou, você está com uma azeitona e na tua Não era azeitona, era ele falou, não, eu lembro, era limão, sei. laranja, né? Aí ele falou assim, então amanhã eu volto. A gente aumenta, né? Aí, moral da história. Como é que é, fulano? Doutor, assim, tá. No dia seguinte, 1h da tarde, chega o doutor Donizete lá. Hipólito, lembra, doutor? Você tem que ir para o hospital fazer uma ressonância que eu pedi, mas não tem vaga. Mas o nosso amigo lá da Jagmed nos ligou e disse que vai abrir uma vaga para você. E é para você ir agora. Então você põe roupa que eu vou te levar no meu carro. Aí a enfermeira fala, não, ele não pode sair daqui, ele só pode sair se estiver alta. Aí depois fiz a operação, deu tudo certo. Ele falou assim, Arthur, quando a gente está nesse momento da cirurgia, no momento de atender um cliente, a gente tem 2 preocupações. Histórias do meu amigo Donizete, que quando você recebe muitas ligações, ou você abandona o caso ou você abraça o caso. Porque se você abraçar o caso, aí vai até o fim. Você tem que ir até o fim. Porque uma pessoa que você nunca viu na vida, mas de repente tantas outras pessoas ligando para essa pessoa, e aí a gente vê como o mundo é conexo, né? Nós somos todos interligados. A gente pensa que a gente não conhece alguém. É por isso que existe aquela teoria que você chega em qualquer lugar, em qualquer pessoa do mundo, e no máximo 7 pessoas. Você pode falar assim, eu quero falar com o Putin na Rússia. Você chega no Putin no máximo 7 pessoas. Todos nós temos essa capacidade de falar assim, desde que seja um assunto importante, você vai conseguir falar com ele. E não passam de 7 pessoas. Que você vai falar, eu vou falar com o João, que o João não conhece o Cicrano, e o Cicrano fala com ele. Ou fala com alguém que fala com ele. Então, a vida é assim. Então, a gente percebe o quanto é importante ter alguém para a gente ligar, né? Então, não é dinheiro, não é plano de saúde, são amigos. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente vai chegando nessa fase da vida, Beno, é a gente ter amigos, a gente construir relações profundas, relações verdadeiras, que a gente possa ter um telefone para quem ligar. E isso não tem preço. Não há nada que pague a gente ter amigos. E obrigado pela sua amizade, obrigado pelo carinho de tantos anos juntos. E eu queria aproveitar esse momento para lembrar de uma pessoa, Beno, que marcou muito a minha vida, marcou muito a sua vida, que foi o Lamônica. O Lamônica foi um dos grandes publishers do franchise brasileiro, um grande editor, um cara de um coração do tamanho do seu, Beno. Sempre disposto a ajudar, sempre disposto a influenciar, a produzir, a apoiar o franchise, né? E o Lamônica partiu tão novo, né? Partiu tão novo, eu estava lá no dia da cremação dele. Tava junto, a gente Estamos juntos, né? Do lado, você chorou aquele dia, eu vi lá. Vou entregar você aqui. Verdade. Mostra o quanto você gostava dele. Não, porque... olha, e a gente percebe o seguinte, né? Quantos estavam lá? Eu, você... Alguns. Na hora da cremação, o pessoal então, ficou amigos, mais no velório, né? Sim, mas os amigos aí você percebe o seguinte, né? Lógico que muitas pessoas passaram por lá para se despedir, né? Mas você veja a importância que... A gente não tem, como diria o Roberto Carlos, 1 milhão de amigos, né? Mas é importante que a gente tenha poucos e verdadeiros amigos, né? E eu vi a passagem do Lamônica, eu lembro que pessoa bacana que colaborou com o franchise brasileiro. E a gente fez um negócio muito bacana, Beno. Na última convenção da Rumenjos, nós criamos uma premiação que todo ano agora, eu com a minha equipe, com o meu sócio, Marco Imperador, a gente quer reconhecer as pessoas que contribuem para o franchise brasileiro. E a gente teve a chance de dar uma lembrança pós-morte, né? De lembrança do Lamônica, né? Que é uma pessoa que está desde lá de trás produzindo as revistas, na época da mídia impressa, né? E também para a Denise, que é outra também pessoa que vem há anos contribuindo para o franchise brasileiro, que tem um amor. E todo ano agora a gente quer lembrar de quem faz essa história para o varejo, para o empreendedorismo. Porque quando a gente fala de franchise, não está falando só de franchise, né? Estou falando de empreendedorismo na veia, né? De mudanças, de geração de emprego, de geração de dignidade, né? De geração de time, de geração de marca, de valor. Então, acho que é uma grande escola para todos nós. Com certeza. Fico muito feliz de tudo isso. Arthur, se você me permitir perguntar,
Eu sei que você passou por momentos aí difíceis com o Marco Imperador, teu sócio. Não me importa o que vocês passaram, mas eu entendo que isso passou, acabou. Eu passei com momentos difíceis com um sócio que eu gosto dele até hoje, o Pedro, você sabe disso, você também gosta muito dele. No nosso caso, a gente acabou separando. Como é que foi isso daí de conseguir passar um tempo, os dois adultos, maduros, sentarem e resolverem até... Tem um monte de gente que está passando por isso agora e me parece que vocês se resolveram. Sim, estão juntos, eu tenho unidos. Essa plena convicção, porque nós já nos conhecemos há quase 30 anos, né? Eu e o Marco, né? Somos sócios há 18 anos, praticamente. Quando você tem uma sociedade, ela tem momentos bons, tem momentos médios, tem momentos ruins. Igual casamento, igual casamento, até amizade. Né? Exatamente. Então, acho que é um momento que você tem que superar. Eu acho que o sucesso que nós tivemos, eu não teria tido sozinho e ele também não teria tido sozinho. A partir do momento que nós entendemos que cada um de nós temos papéis diferentes, percepções diferentes, e que a diferença, na verdade, ela não é antagonista, ela se soma. Porque talvez se ele tivesse sido dono sozinho da Home Angels, talvez ela não existisse hoje. Se eu tivesse sido também, talvez ela não existisse. Mas os papéis diferentes que ele representa, com a visão dele estratégica, porque ele é um cara mais estrategista, um cara mais também visionário, de perceber valores, perceber serviços, produtos. Eu sou um cara mais do relacionamento, sou um cara mais do dia a dia, da execução. Então, vocês vejam que são papéis diferentes, são complementares. Também. Então, a partir do momento que a gente percebeu isso tornou a nossa relação muito mais amigável, muito mais sociável, né? E fez com que a rede voltasse a crescer, a se desenvolver, porque a gente teve a maturidade de perceber que juntos nós éramos mais fortes e isolados seríamos muito mais fracos. E mesmo que trocássemos de sócio um ao outro, talvez a gente não conseguisse levar esse legado da Home Angels à frente. Então foi muito importante, até porque os problemas que nós tivemos foram tão assim pequenos dentro das coisas boas que nós fizemos, que eu acho que era mais um devaneio de um dia, de um bad day, do que de uma realidade de uma vida toda. Eu espero terminar minha vida, meu trabalho, junto com meus sócios. Se algum dia essa empresa terminar, que termine juntos, eu e ele. Se a gente vender, que a gente venda juntos, eu e ele, e que a gente possa ter os mesmos resultados que nós dois construímos juntos. É o que eu espero do fundo do meu coração. Maturidade traz um monte de verdades, né? Sim. Que você olha e fala, eu duvido que você pensava isso naquele momento, né? E hoje você vê o quão... E uma coisa, né, Beno? Assim, eu acho que mágoas, às vezes você fica magoado com uma pessoa por besteiras. Sim, sim. E mágoas é igual um saco de batata de 5 quilos. Se você sai com um saco de batata de 5 quilos, no primeiro dia você consegue carregá-lo bem. Depois de uma semana você está conseguindo carregá-lo bem. Mas depois de um mês ela começa a apodrecer, começa a dar mau cheiro. Você fala, pô, eu tenho que deixar esse saco pela vida. Então descascar a batata, deixa a batata para trás, deixa a batata para trás, deixa a batata para trás. Por isso que os filósofos franceses dizem que a gente passa 70% do nosso tempo remoendo o passado, 25% sofrendo em relação ao futuro e apenas 5% vivendo. Então vamos deixar o passado no seu passado, vamos deixar o futuro no seu futuro e vamos ampliar esses 5% para 10% de vida real. Amar mais, trabalhar mais, se dedicar mais, sabe? Produzir mais, ser mais verdadeiro, construir mais valores. Hoje, porque amanhã nós não sabemos se estaremos aqui, não sabemos quando é que o grande arquiteto do universo vai nos levar. Então é hoje, né? A nossa vida só existe no momento presente ou no instante presente. Então, para que ficar guardando coisas do passado, né? Deixa lá. Certeza. E deixa cada um se adaptar e seguir a vida. É que a gente fala, tem que viver o agora, mas você fica com aquele zumbido de coisas passadas. Mas sabe uma coisa que eu acho legal? Quando você, seja maturidade ou uma conversa que nem essa, e daí você reavalia, que nem eu falei, conta, só para ajudar quem está passando por isso, né? Às vezes ele só precisa segurar um pouco aquele ímpeto de discussão e tudo mais, dar uma respirada, observar, escutar o Arthur aqui falando, e daí ele vai falar, pô, mas isso daqui 5 anos vai fazer diferença? Não vai? É grande ou é pequeno? Essa mágoa preciso carregar, não preciso? E daí ele olha o passado
já não como era o passado distorceu. Sim. Né? Aquilo aconteceu de fato, mas como ele enxergou aquilo... Evidente, Beno, que cada situação é uma situação, mas eu vejo, por exemplo, eu tenho um sócio muito trabalhador, eu tenho um sócio que não prejudica ninguém, que não rouba ninguém, que não sabe, que é honesto. Tem os seus defeitos, como eu tenho os meus. Óbvio. Então, assim, eu acho, mas ele tem valores muito Sim, importantes. conheço o Marco, gente entendeu? boa pra caraca. Tem os valores importantes dele, os valores familiares dele, tem a família dele, cuida dos filhos dele, tem uma paixão, assim, maravilhosa pelos filhos, um sonho de construir uma família linda que ele trabalha cada dia, sabe? Então, e aí quando você olha para o que nós vivemos, o que nós vivemos foi nada. O que importa é isso que você acabou de falar. Né? O que a gente viveu, assim, o problema que nós vivemos foi tão simplório que foi um bad day, sabe? Assim, um dia que ele não estava bem, que eu não estava bem e que acabou gerando um interregno nas nossas relações, mas que ele teve a sapiência, como eu tive a sapiência de reconhecer, cara, vamos seguir a nossa vida, vamos construir, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar dos nossos franqueados, cuidar dos nossos assistidos, porque a nossa missão, o nosso propósito é maior do que essa picuinha, sabe? Eu acho que isso foi muito bacana no relacionamento que eu tenho com o meu sócio. Arthur, eu vou até parar por aqui. Eu ouvi outro dia darem uma dica, termina quando tá no auge. Para mim foi o auge, assim, óbvio, tem várias coisas, a gente pode ficar aqui horas conversando, mas o Iago é sexta-feira, ele quer curtir, vai expulsar Iago, a gente, né? É óbvio, ele é o manda-chuva, né? Ele vai mandar nós embora. Pedro lá também não aguenta mais. Não, óbvio que não é nada Louco disso. querendo ir pra balada da noite, quer ir pra balada, aproveitar, mas... honra, prazer, sabedoria que você traz para mim, alegria, a amizade, né, que é muito forte. E a nossa amizade não é aquela que precisa... Eu não sou um cara de ficar ligando e coisa e tal, mas a gente se vê que seja uma vez por ano com uma alegria imensa, que a gente, a cada segundinho, sempre é um sorriso, né? O Arthur me recebe e fala, meu deputado, né? E eu falo, deputado. Eu quero contar essa história do deputado. Então conta, né? Eu quero contar o seguinte, porque... eu passei uma fase que eu estava bem gordinho. E aí, precisando emagrecer, ainda estou meio gordinho ainda. E aí tomei a famosa canetinha, né? Perdi 24 quilos, comecei a andar, fazer exercício. Eu sempre lembrava do deputado, do Beno, porque a gente brincava com o Beno, porque quando a gente conheceu o Beno era bem gordinho, bem... Era gordo, 25 quilos a mais. Agora, 30 quilos a mais. E ele emagreceu antes das canetinhas. Por uma mudança de hábito e por uma mudança de exercícios, de mudança de mente, de cabeça. E eu precisei da ajuda das canetinhas, aí parei de fazer os meus exercícios, engordei 6 quilinhos e eu quero perder 6 ou 8. Aí eu voltei nesse início de ano, vendo, assim, eu vou andar todo dia 6 quilômetros. E comecei a andar todo dia. E sabe de quem eu lembro? De você. Você é minha inspiração. Porque eu me recordo perfeitamente das suas falas para mim. Eu mudei, Arthur, porque eu mudei a minha mente. E aí, hoje cedo, eu tinha todos os motivos para acordar. Hoje eu vou para São Paulo, vou com meu filho Pedro, hoje eu vou dormir até X horas, acordar, fazer a barba, tomar banho e vou para São Paulo. Olhei no relógio, 7 horas da manhã, eu falei assim, levanta. Eu tenho que ir fazer minha caminhada. Olha lá, sou inspiração? Isso é minha inspiração, né? Que demais, olha como você tá, cara. Eu tô bem, eu tô bem. Você tá. Aí eu falei, vou, eu tenho um compromisso comigo, tu sabe assim? E aí, quando eu sempre tenho lá, juro, Beno, eu lembro do que você me falava, dos seus desafios, sabe? 12 anos, todo mundo falou, Beno, você fez bariátrica? Eu falei, não, minha história é sem graça. O Edson adora a minha história. O Edson, que ele trabalha com isso, da emagrecendo. Nosso amigo Edson emagrecendo. Edson Ramucci. Não, mas minha história é muito sem graça. Mas o que você fez? Eu tô comendo menos e me exercitando mais. Pô, sem graça? Fechei como é que a boca e tô exercitando. Fazia exercício todo dia, andava que não louco, ia na academia todo dia e comia bem menos. Acabou. Agora o meu outro passo que eu mudei, agora de novo, de hábito, pra você saber, é a qualidade da alimentação. Sim. Que ela é mais importante para emagrecer até do que exercício. Sim. Naquela época eu não sabia disso, agora a gente sabe. Eu quero aproveitar para a sua audiência e dizer o seguinte, olha, nesse exemplo de atitude pessoal que a gente tem, eu comecei falando no ano, nas minhas redes sociais, que uma das maiores virtudes que nós temos que ter na vida é a coragem.
Aí. Até você falou, para abrir um negócio, para fazer qualquer coisa. Né? Coragem para ir nos Estados Unidos ver se a Subway era o que era. Coragem. Lembra no início da nossa conversa? Sim. A principal virtude que um homem, uma mulher pode ter é a coragem. Porque sem a coragem, todas as outras virtudes elas ficam escondidas. Não é? Então, a coragem de tomar uma atitude de emagrecer é uma decisão de coragem. A coragem de tomar uma decisão profissional de investir ou não investir é uma decisão de coragem. A coragem de mudar um caminho do A para o B, uma decisão pessoal, uma decisão familiar, é uma decisão de coragem. Então, nós sabemos que você tem uma audiência muito grande de pessoas que esperam de você, dos seus convidados, que eu já assisto aqui, visões sobre empreendedorismo, né? Eu tenho dito isso também, que a única forma que nós temos nesse país de melhorar o nosso desempenho pessoal, profissional, familiar, deixar um legado e construir uma história é através do empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, ele abre a nossa mente, ele abre o espaço, ele cria projetos melhores, ele cria projetos disruptivos, né? Ele cria uma bem-aventurança que permite que você não guarde só para você o seu conhecimento, que você possa multiplicar isso através do empreendedorismo, né? Então eu digo para você, Beno, que essa coragem que você teve para emagrecer, a coragem que eu estou tendo para voltar a fazer exercício, porque não é fácil, é uma decisão de coragem mesmo. Eu me recordo que no início do ano agora, o primeiro dia que eu falei, agora esse é o dia que eu vou começar, estava chovendo. Eu falei, vai com chuva. Vai com chuva. Mas estava chovendo. Vai com chuva. Se você não for hoje chovendo, amanhã se estiver chovendo, você não irá também. Só nas condições ideais. Não tem as condições ideais. É com chuva, é com chuva. É sem chuva, é sem chuva. É com muito sol, é com muito sol. Mas vá e faça. E assim eu retomei meu processo e eu tenho certeza que eu vou atingir o resultado que eu quero. Então, na vida do empreendedorismo também. Então, se você pensa em empreender, tenha coragem de descobrir, antes de tudo, o seu papel nesse formigueiro humano. Tenha coragem de descobrir a importância que você tem nas suas ações para as outras pessoas. Porque quando você descobrir isso, o mundo se abrirá para você. O mundo será conectado com você. E você poderá ter um mundo de abundância, um mundo de sucesso, um mundo de desenvolvimento. Lembrando que o sucesso, ele não é só financeiro. O dinheiro, mais ou menos, tem dias que a gente tem mais, tem dias que a gente tem menos, mas o sucesso é um equilíbrio de amor, de felicidade, de coração. E uma das coisas que a gente nunca pode deixar de ter, Beno, é gratidão. Então, gratidão por todas as pessoas que nos trouxeram até aqui, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, como você, Beno, e gratidão pelo grande universo e por Deus que nos deixa estar vivo para que a gente possa continuar fazendo todo esse trabalho de propósito, de coração, porque quando eu vejo você e muitos outros amigos que nós temos aqui que fazem esse trabalho de desenvolver, de criar, a gente só tem que agradecer. Então, obrigado por essa oportunidade de estar com você. Gratidão de estar com você aqui hoje, com a sua audiência. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Ô, Pedro, chega aí de novo. Fica aqui do lado do seu pai. Falou de empreendedorismo, esse monte de coisa. Tem legado maior que isso. E hoje ele está aqui, né? Não dá para ter todo mundo aqui. Mas ele está aqui, vamos aproveitar. Tem legado maior que um filho, cara? E aí, pai? Que uma família? Não tem, né? Não tem, né? Então, acho que a nossa preocupação quando a gente tem filhos, o Pedro está para fazer 22 anos, né? Viveu uma experiência agora de fazer um intercâmbio na Itália. A gente tem sempre uma preocupação de deixar para essa geração, mais do que dinheiro, sabe, Beno? Valores, não é? Exato. Valores, porque a gente não sabe que dia que nós partiremos, né? E no dia que espero a gente partir... Espero que aqueles dados estatísticos, né? Sejam bondosos conosco, né? Isso. Porque meu pai, por exemplo, está com 94 anos, está partindo com 95, entendeu? Então, assim... Vamos chegar a 100zinho, fininho. Aliás, e cabeludo. Cabeludo eu sei tanto. Mas, assim, eu tenho feito uma coisa muito bonita com meu pai, que todo mês eu tenho pedido para um dos meus filhos irem visitar o meu pai. Então, ele fica numa expectativa. Porque meu pai mora a 1.200 quilômetros daqui, né? Tem que descer em Vitória, um rolê, pegar um ônibus ou um carro, andar 180 quilômetros para poder chegar até lá. E aí, então foi um filho, aí ele fica esperando. Agora no outro seguinte vai outro neto, aí vai outro neto. Aí, ao invés de ir todo mundo junto, né? Vai um de cada
de cada vez. O que faz isso? Na cabeça dele, ele fala assim, esse mês é o mês do Pedro. Então, o Pedro agora está indo visitar o avô dele a semana que vem lá. Eu fico numa felicidade, porque eu espero que um dia ele mereça a mesma felicidade que ele vai dar para o avô dele e merecer a visita de um neto como a que ele vai fazer. O único desejo que eu tenho para ele é isso, que ele tenha a felicidade que ele vai dar para o avô em dobro. Não é isso? Pô, obrigado. Tem nem o que falar. Eu que agradeço. E Pedro, deixa eu falar uma Obrigado, coisa. Léo. Você chegou aí com o teu pai e ele falando, não, ele tem que achar um trabalho, porque eu não quero que seja comigo, ele tem que ver outros paradigmas. E eu falei assim, tá bom, né? Tipo, caguei porque ele falou. E falei assim, Pedro, vai no paradigma do teu pai, que você tem meio caminho andado. Você estava aí escutando esse tempo inteiro. Não sei se você sabia todas as histórias dele. Cara, mas... a maioria eu já escutei, assim, algumas vezes, de cor, já sei de cor algumas histórias, mas é sempre bom escutar, que me lembra orgulho que dá ter um pai desse. Então é sempre bom. E pra você entender, porque eu falei, segue no paradigma do velho aí, Sim, que tá, segue aí, meu, tá tudo pô, certo. esse aí tá meio caminho andado. O resto você vai descobrir o seu. Obrigado de coração, obrigado de trazer o Pedrão aqui junto, demais. E sucesso, cara. Obrigado, Sucesso, porque o teu sucesso tá aqui, ó. Amém. Do legado que você tá Amém. deixando com Amém. essa geração aí. Obrigado. Vizinho. Obrigado. Oh, garoto.